Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Céu pela Assembleia de Deus, aqui em Manaus. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um assunto bíblico. Eu quero falar como se tornar um discípulo de Jesus. Se você não sabe, uma pessoa quando vem para Cristo, ela não se torna de imediato um discípulo de Cristo. Ela entra dentro de um processo. E dentro desse processo, ela alcança, vamos colocar assim, essa posição de discípulo. Não são todas as pessoas que são discípulos. Podem ser seguidores de Cristo, mas existem pelo menos 4 pontos que eu vou levantar aqui nesse vídeo, biblicamente, é onde nós podemos entender, compreender que um discípulo precisa ter na sua vida. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, quero convidar você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo, né? Você vai estar me ajudando. Escreve aqui nesse vídeo o que você achou desse conteúdo, amém? Então vamos lá. Eu quero começar o vídeo de hoje. Eu quero começar lendo aqui João capítulo 8, verso 31. Eu vou usar esse texto para a gente dar início e a partir dele já vou trazer o primeiro ponto que um discípulo precisa ter, né? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre João capítulo 8, verso 31. Eu vou apresentar 4 pontos, como eu já disse, que precisam existir na vida de uma pessoa que ela quer ser um discípulo de Jesus ou que ela se intitula sendo um discípulo de Jesus. Como eu disse no início, eu torno a repetir, uma pessoa quando vem para Cristo, ela não se torna discípulo dele imediatamente, ela pode se tornar um seguidor, ela está andando, caminhando com Jesus. Mas conforme ela vai andando, ela vai aprendendo. Nenhuma pessoa que entra numa faculdade de medicina, ela já é um médico. Ela entrou, ela está cursando ainda, está fazendo curso de medicina. Sei lá, no prazo de 5, 8 anos ela vai se formar. Aí depois que ela sair, ela pegar o diploma, aí sim nós podemos dizer que aquela pessoa ela é um médico, né? Isso vale para qualquer, vamos dizer, qualquer curso de formação que uma pessoa vai fazer, seja dentro da teologia, seja na medicina, como eu dei o exemplo, seja para ser um engenheiro. Eu não posso chamar uma pessoa que acabou de entrar no curso de engenharia que ela já é um engenheiro. Ela está estudando para ser um engenheiro. Esse mesmo exemplo, essa mesma ideia, eu quero aplicar aqui nesse ensino que eu quero dar para você. Nenhuma pessoa que vem para Jesus, ela já é um discípulo. Ela vai começar a andar com Cristo e a partir desse andar com Jesus, ela vai começar a aprender a ser um discípulo. Ela vai começar a desenvolver as características de um verdadeiro discípulo de Cristo. E aqui eu vou apresentar pelo menos 4 características. Não são todas, mas eu acredito que são as principais que a gente precisa ter em nossa vida para que a gente seja um discípulo de Cristo. João capítulo 8, verso 31, como eu disse aqui para você, está escrito assim, ó: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Eu quero começar aqui explicando esse texto o seguinte. Jesus ele tinha pregado para a multidão, e a multidão tinha ouvido Jesus e alguns judeus tinham crido, que é o que o texto está dizendo. E alguns desses judeus que haviam crido em Jesus, Jesus disse para eles: Se vós permanecerdes na minha palavra, vocês vão se tornar, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui, para que uma pessoa seja um discípulo de Cristo, ela precisa primeiro permanecer na palavra de Jesus. Esse é o primeiro requisito para que uma pessoa seja um discípulo de Jesus. Ela precisa permanecer na palavra de Jesus, é o que Jesus está dizendo no texto. Se vós permanecerdes, aí sim, vocês vão se tornar um discípulo meu. E permanecer na palavra de Jesus leva tempo. Não é da noite para o dia, não é daqui para ali que você permanece na palavra e você se torna um discípulo. O que vem a ser permanecer na palavra de Jesus? Um discípulo verdadeiro, vou ler um texto que eu escrevi aqui, ó. Um discípulo verdadeiro não apenas ouve, mas permanece na palavra, estuda, medita e pratica o que Jesus ensinou. Então, permanecer nas palavras de Jesus é colocar em prática os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus não é da noite para o dia. Você começa dentro de um processo a praticar aquilo, e você vai praticando, e os ensinos de Jesus,
eles abrangem praticamente todas as áreas da nossa vida. Tem ensino para os seus olhos, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca, lança fora. Para a tua língua, nós temos a carta de Tiago. Nós temos ensino para o coração. Salomão vai dizer, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Jesus fala que nós não podemos ajuntar tesouros na terra, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Jesus disse que do coração do homem procedem os maus pensamentos, os desejos e todo tipo de pecado. Então nós temos, os ensinos de Jesus abrangem praticamente todas as áreas da nossa vida. E não é, eu aceitei Jesus, vim para Jesus e já me tornei um discípulo. Não, você vai começar a caminhar. Conforme você vai caminhando, você vai se tornando. E esse caminhar que você vai se tornando, você vai permanecendo na palavra. Então, o primeiro requisito para uma pessoa que quer ser um discípulo de Cristo, ela precisa permanecer na palavra. Ou seja, não sair nem para um lado nem para o outro, mas sempre procurar aplicar a palavra à tua vida, diariamente. Se a Bíblia diz que eu não posso mentir, eu não vou mentir, então eu vou praticar a verdade. Se a Bíblia diz que eu devo ser fiel à minha esposa, não cometer adultério, então eu não vou adulterar. Então, por aí vai. Nesse caminho, você vai praticando a palavra e você vai permanecendo. Porque vão surgir situações na sua vida em que você vai ser tentado a sair da palavra, a não praticar aquilo que a palavra te ensina. Então, você vai, né, meio que ser puxado. E aí é nesse momento que você está sendo testado, se você vai permanecer no que a Bíblia diz ou se você vai, né, ir por outro caminho mais fácil, fora da palavra. Então, primeiro ponto, permaneça na palavra de Jesus. A pergunta é, estamos permanecendo na palavra dele? Temos colocado em prática? Se estamos colocando em prática as palavras de Jesus, aí podemos dizer que nós estamos sendo um discípulo de Jesus. Primeiro ponto é permanecer na palavra de Jesus. Segunda coisa que eu encontro dentro da Escritura que nos faz ser um discípulo de Cristo é negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Mateus 16, 24, Jesus diz assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vou ler o texto que eu escrevi. Ser discípulo começa com uma entrega total a Cristo. Negar-se a si mesmo significa abrir mão dos próprios desejos e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Tomar a cruz implica estar disposto a sofrer por amor a Cristo, se necessário. Segundo ponto, o segundo requisito que uma pessoa precisa ter para ser um discípulo de Jesus, ela precisa negar-se a si mesmo. A sua vontade, ela não pode ser executada no teu caminhar com Cristo. E quando eu digo a tua vontade, é a vontade pecaminosa. Todos nós temos desejos dentro do nosso coração de pecar. E todos os dias você é tentado a satisfazer os desejos do teu coração. Não é assim? Eu acredito que eu não sou o único cristão que passa por isso todos os dias. E cada um é tentado na área em que um dia foi escravo do diabo. Uns são na droga, outros na prostituição, outros na mentira, outros na ganância, né? E por aí vai. Tem várias áreas que as pessoas um dia foram escravas do diabo. E ele sempre vai tentar nessa mesma área em que um dia você foi escravo. E é nesse ponto em que você tem que decidir se você vai servir Jesus de fato, se você vai negar a sua vontade para seguir Jesus ou se você vai abraçar a sua vontade. E aqui que está o ponto. Você tem negado a sua própria vontade, os seus desejos, as inclinações do seu coração, né, os desejos da tua carne. Esse é o negar-se a si mesmo. Então, um discípulo de Jesus, ele precisa estar constantemente negando-se a si mesmo. E eu digo para você, negar a si mesmo não é fácil. Não é uma coisa simples de se fazer. Existe empenho, existe dificuldade em fazer isso. Terceiro, um discípulo de Jesus, ou uma pessoa que se diz que é um discípulo de Jesus, ela precisa amar o seu próximo como ele nos amou. Em João 13:35 está escrito assim, ó, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês me amarem ou se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. O amor é a marca registrada do discípulo de Cristo, um amor prático, sacrificial e verdadeiro, que reflete o próprio amor de Jesus. Então nós somos conhecidos como discípulos se nós amarmos uns aos outros. Eu vou dar só um exemplo aqui, para ser bem prático, sobre amar o próximo. Uma boa forma de amar o próximo é perdoando. Hoje, no nosso tempo, nós temos, eu vou dizer por experiência, eu sou pastor, não sou um pastor de área, né? Não sei se você sabe como é que é o sistema da Assembleia de Deus, mas eu não sou um pastor de área, eu não estou na frente de uma igreja. Mas como pastor, a gente vê muita coisa acontecendo dentro da igreja. E uma das coisas que eu acredito que eu não sou o único pastor que vê isso, é
Crentes que não querem perdoar, eles são feridos, porque isso acontece dentro da igreja, não era para acontecer, mas acontece. Crentes que são feridos, algum irmão que falou mal dele, inventou alguma coisa, levantou alguma questão ali que feriu, ou que foi até mesmo mentira, essa pessoa se fere. E essa pessoa, quando se fere, ela muitas das vezes não quer perdoar. Não quer perdoar aquilo que foi feito, e ainda que ela esteja com a razão, né, a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. Não é uma questão de quem está certo ou de quem está errado, é uma questão de princípio. A Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar. Então nós temos que perdoar. É o que a Bíblia diz. Não é fácil, não é uma coisa simples de ser feita, mas é necessário. É o que a Bíblia nos ensina. Perdão. Nós precisamos perdoar. E esse é um grande exemplo que eu posso tirar para a minha vida, eu posso verificar a minha vida se eu sou um discípulo de Cristo. Se eu estou perdoando aqueles que estão me ofendendo, né? Amar o próximo aqui não é só perdoar. Eu estou usando um dos exemplos, mas amar o próximo é ajudar aquele que está em necessidade, é vestir aquele que está nu. Não é isso que Jesus fala em Mateus 25? Ele dando um exemplo lá de quando o Senhor voltar para separar os bodes das ovelhas. Um texto clássico que ele diz é: eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, foste me visitar. Então, amar o próximo está, vamos dizer assim, atrelado a essas coisas. É visitar aquele que está em necessidade, ajudar financeiramente, né? Eu não vou estender muito esse ponto aqui, que senão vai ficar muito longo o vídeo. Quarto requisito, ou quarta característica de uma pessoa que ela é discípulo ou discípula de Jesus. Ela precisa dar frutos. João capítulo 15, verso 8, está escrito assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Vou ler o que eu escrevi. Produzir frutos significa ter uma vida que demonstra o caráter de Cristo, e que influencia outros para o reino de Deus. Dar fruto não é fundar igrejas. Dar fruto não é ganhar almas. Tem muitas pessoas que pensam que dar fruto é ganhar vidas. Embora isso seja, sim, uma maneira de frutificar, mas o fruto da qual Jesus está falando aqui em João capítulo 15 não é ganhar almas. Esses frutos, que muitas pessoas pensam ganhar almas, eles são de fato frutos, mas são frutos do ministério. Não sei se você sabe, mas nós temos os ministérios. Acho que é Efésios. Uns Jesus Cristo deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos 5 ministérios. E esses ministérios, eles frutificam, né? E um desses frutos, que não é o único, é almas. São almas, pessoas se convertendo a Cristo. Mas o fruto da qual Jesus está falando em João 15 não é almas. O fruto, de acordo com o contexto, que se você for pegar desde o início do capítulo 15, você vai ver que o que Jesus está falando desse fruto não tem a ver com salvação. Tem a ver com caráter, ser como ele, dar fruto como ele. No sentido de as pessoas olharem para nós, que somos crentes, e verem em nós Cristo. Cristo precisa ser visto. Então, eu acredito que uma maneira muito mais simples de a gente conseguir entender é a gente ir lá para Gálatas 5:22, onde o apóstolo Paulo escreve e diz que o fruto do Espírito é benignidade, bondade, mansidão, paz, amor, temperança, domínio próprio, longanimidade. Esses são os frutos do Espírito. Esses frutos, nós podemos dizer, é o caráter de Jesus em nós. É o caráter de Cristo na minha vida. Então, Jesus, quando ele fala lá em João 15, ele está falando sobre isso. Então, dar fruto é ser parecido com Jesus. A minha vida precisa refletir Cristo. E eu não vou me alongar nesse assunto, senão poderia entrar em várias questões que Jesus fala ali, nos evangelhos, onde ele fala que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, né? Então, dar fruto é isso, é o caráter. Então, esses 4 pontos nós precisamos ter em nossa vida se nós queremos ser um discípulo de Jesus ou se nós nos intitulamos como discípulo de Cristo. Primeiro, eu vou repetir rapidamente: permanecer na palavra de Jesus. Segundo, negando-se a si mesmo e tomando a cruz. Terceiro, amando a Jesus, amando o nosso próximo como Jesus amou. E quarto, frutificando, que é o caráter de Cristo. E eu quero finalizar esse vídeo com essa pergunta. Diante desse pequeno estudo que eu dei, eu acho que já deve estar aí, o vídeo está com uns 14 minutos aqui. Diante desses 4 pontos de o que é ser um discípulo, eu pergunto de você: você tem isso na sua vida? Você tem negado-se a si mesmo? Você tem permanecido na palavra? Você tem amado o próximo? E você tem frutificado? Eu acredito que é uma boa análise que nós precisamos fazer em nossa vida. Se nós conseguirmos enxergar essas coisas em nossas vidas, nós podemos dizer: realmente, nós somos discípulos de Jesus. Porque, segundo a Escritura,
os discípulos precisam ter essas coisas. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero convidar você a deixar o seu like, a deixar o seu comentário aqui embaixo, a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Também se inscreve aí, você vai estar me ajudando. E que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus.